Aleluia. Então, amados, nessa manhã nós vamos falar sobre sabedoria. Amém? Vamos falar sobre a excelência da sabedoria, a importância da sabedoria, o valor da sabedoria. Amém? E sabe, irmãos, ser sábio é ouvir. Aleluia. Uma das qualidades de alguém sábio é ouvir. E sabemos, amados, em nossa trajetória de vida, quantas pessoas se deram mal na vida porque não ouviram. Mas não só ouvir qualquer pessoa, ou de qualquer jeito, ou de qualquer forma, ou qualquer coisa. Amém? É ouvir a instrução. Aleluia. Sabe, irmãos, a instrução, eu já falei isso aqui em outras ministrações, mas eu vou repetir. A instrução vai te levar mais longe e mais rápido. Pessoas ainda não chegou aonde deveriam chegar, porque não ouviram as instruções. Mas sabe, irmãos, eu quero chamar a nossa atenção nessa manhã que nem todo mundo, nem todas as pessoas estão aptas, são capazes de dar a instrução. Mas existem especialistas, pessoas que estão capazes, pessoas que já chegaram aonde nós queremos chegar, aonde ainda vamos chegar. Aleluia. E sabe, irmãos, nós temos alguns mentores. Tem pessoas que ainda não têm mentor. Mas vou te dar um exemplo, talvez você não sabia ou não sabe, vai saber nessa manhã. Um mentor que você tem, que eu tenho, são os nossos pais. É um dos nossos mentores, os nossos pais. Amém? É por isso que a palavra de Deus diz, irmãos, é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, para que vivas bem sobre a terra. Então, o nosso pai é um mentor, aquele que vai nos mentorear. Aí você pode dizer, Gutemilson, mas tem muitos pais aí que não têm exemplo de mentoria. Não é um bom mentor. Tem sim. Aleluia. Mas nós temos pastores, nós temos líderes, amém? Os nossos líderes, os nossos pastores, eles são mentores. Aquele que vai nos mentorear, aquele que vai nos instruir, aquele que vai nos mostrar o caminho. Porque já chegou aonde nós ainda vamos chegar. Ele já passou por aquele caminho, amém? A gente vai ver isso na vida dos grandes líderes. Kenneth Hagin, F.F. Bosworth, T.L. Osborne. Esses homens de Deus, eles trilharam um caminho. E eles asfaltaram um caminho para aqueles que viriam após eles. Então eles passaram por algumas coisas que nós não precisamos passar, se dermos ouvidos às instruções. E sabe, irmãos, que não ouvir a instrução é tolice. Para ser um pouco educado, né? Para não dizer burrice. Diga tolice. Diga tolo. Eu sei que aqui não tem nenhum tolo. E nessa manhã eu não vim para julgar você. Eu vim te ajudar. Eu não sou tão velho assim, eu só tenho 51 anos, mas eu tenho uma trajetória. Aleluia. Já passei por algumas coisas na vida, por não dar ouvidos a mentor. Aleluia. Mas Deus não quer que você passe por isso, amém? É por isso que Deus traz essa instrução nessa manhã. Nós vamos falar sobre sabedoria. E quando a gente fala de sabedoria, a primeira coisa que vem à mente das pessoas, de algumas pessoas,
é que uma pessoa sábia é uma pessoa letrada, pós-graduada, mestrada, que estudou muito, né? As pessoas pensam logo nisso. Não, irmãos, há uma diferença de sabedoria e de conhecimento. É por isso que Jesus disse: a letra mata. Porque tem gente que tem muita letra, mas não tem sabedoria nenhuma. Diga glória a Deus. Diga, eu sou sábio. Diga às mulheres, sou sábia. Aleluia. Glória a Deus. Então, projeta aí, por favor, Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Diga sabedoria e prudência. Sabedoria, irmãos, e prudência andam juntos. Aleluia. E ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, primeira coisa, irmãos, que eu quero chamar a nossa atenção nessa manhã, é que sem o temor do Senhor, nós não vamos adquirir ou ter sabedoria. E o temor do Senhor, irmãos, não é ter medo do Senhor. Quando Deus chega lá para Moisés, ele diz: para que o meu temor, ele diz primeiro, não temais. E ele disse: eu fiz isso para que o meu temor estivesse em vocês, para que vocês não pecassem. Parece até contraditório, né? Deus diz: não tenha medo, e depois ele diz: para que o meu temor. Mas o temor não é medo. Temor é respeito, é reverência. Amém? Temor é ter a prudência e o cuidado para não fazer aquilo que não agrada a Deus. Temor, irmãos, é aborrecer, é rejeitar, é odiar tudo aquilo que Deus aborrece, que Deus rejeita e que Deus odeia. Isso é o temor do Senhor. Está escrito. Não vou abrir lá para a gente não perder mais. Temos muitas coisas aqui para falar, amém? Então, irmãos, primeira coisa para adquirir a sabedoria é o temor do Senhor. Se eu ando no temor do Senhor, irmãos, eu não vou fazer aquilo que eu não deveria fazer. Eu não vou andar da maneira que eu não deveria andar. Eu não vou falar o que eu não deveria falar. Por causa do temor. Por causa do temor do Senhor, eu não vou tomar decisões que vão desagradar ao Senhor. E eu fazendo isso, eu vou adquirir a sabedoria. Amém? Quantos estão comigo? Olha o que ele diz, irmãos, em Provérbios capítulo 2, versículo 4. Veja o que ele diz: se buscares a sabedoria, diga se buscares. Então, irmãos, eu posso buscar e eu devo buscar a sabedoria. Se eu não tenho sabedoria, eu busco a sabedoria. E ele diz: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Não o conhecimento da letra, não o conhecimento da universidade, da faculdade, nada contra isso. Gutamilson, eu estou fazendo a faculdade, continua abençoado. Eu pretendo fazer, pretenda não, faça. Mas a sabedoria desse mundo, irmãos, ela é perecível, ela perece, ela é passageira. A sabedoria desse mundo, irmãos, não anda junto com a sabedoria de Deus. Aleluia. E ele diz: se a buscares a sabedoria
como quem procura a prata e como tesouros escondidos procurares. Então compreenderás o que significa o temor do Senhor. Estou lendo na King James, viu? Mas não precisa mudar a tradução não, aqui não. Obrigado. Então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento do Senhor. Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria. O Senhor dá a sabedoria. E da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Aleluia. Na versão King James ele diz assim: porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procede inteligência e o discernimento. Diga, da boca do Senhor. Então, irmãos, atenta para aquilo que sai desse púlpito, porque sai da boca do Senhor. E isso vai te trazer sabedoria. Isso vai te trazer discernimento, vai te trazer prudência para nós. Você lembra que eu falei que o tolo ele não dá ouvido? Aqui não, irmãos, mas em outras igrejas, em outros estados do Brasil, tem alguns irmãos que escutam a instrução e entra por um ouvido e sai no outro. Aleluia. Deus não quer, irmãos, que você e eu venha a ter prejuízo. Quando eu não ando em sabedoria, irmãos, eu vou ter prejuízos. E Deus não deseja que os seus filhos tenham prejuízos. Irmãos, quantas empresas foram falidas? Faliram, quebraram. Empresas multimilionárias faliram por falta de sabedoria. Quantas pessoas morreram, perderam a vida por causa de sabedoria, que não tiveram sabedoria? Quantas pessoas, irmãos, estão agora mesmo, nesse exato momento, presos nos presídios do Brasil e do mundo, porque não andaram em sabedoria, foram tolos. Por causa de um momento, diga um momento, aquele momento que ele não usou a sabedoria, lhe levou a uma destruição. É por isso que esse homem de Deus, Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele diz: filho meu, ouve a instrução do teu pai. Ouve a repreensão do teu pai e a instrução da tua mãe. Alô, jovens? Alô, os adultos? Ah, porque eu já sou casado já. Eu já tenho 52 anos. Eu não escuto mais os meus pais. Eu sou independente. E aonde está o princípio da honra? O meu pai, um homem de caráter, um homem íntegro, um homem de Deus, ele já partiu para estar com o Senhor. Fez 2 anos agora. Mas eu mesmo casado, com filhos e com netos, eu parava para ouvir os conselhos e as instruções. Isso vai prolongar os teus dias, irmãos, aqui na terra. Tem pessoas morrendo cedo porque não ouviram a instrução, não andaram em sabedoria, não tiveram prudência. Famílias foram desfeitas, destruídas, porque faltou a sabedoria. Lares destruídos. Está comigo, irmão? Provérbios capítulo 1, versículo 7, por favor. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Para você dizer que sou eu que estou falando tudo isso. O temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria. Mas os loucos, essa tradução aí é mais forte. Eu estava dizendo tolo, mas é loucos.
Irmãos, porque quando eu não ando em sabedoria, eu cometo loucuras, eu faço loucuras. Está comigo? Você já parou para pensar, para dizer assim, como é que esse cara, como é que essa abençoada, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, fez um negócio desse? Louco. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam. Os tolos, os loucos, o burro. Me perdoa a expressão. Mas melhor burro do louco. Você escolhe. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Pastor Humberto tem uma frase que ele diz: quando você pensa que sabe alguma coisa, é só um pensamento. Irmãos, é tolice achar e pensar que já sabe de tudo. O pastor Bandi, quando estava aqui, antes de partir para a glória, eu via lá em Boa Viagem, quando eu congregava lá, ele disse: irmão, o verbo da vida não é dono da verdade, irmão. O verbo da vida não é a última Coca-Cola do deserto. Por que ele dizia isso, irmãos? Porque o verbo da vida não sabe tudo. Aleluia. Ninguém sabe tudo. A cada dia estamos crescendo, estamos aprendendo com alguém que está no nível maior do que o meu. Mas para parar e ouvir e dar atenção é preciso humildade. Vai instruir um orgulhoso. Ele diz logo: mas eu já sei. Uma vez, irmão, Guilherme conhece o cara. Eu peguei, se eu não estou enganado, para não falhar, não mentir, eu peguei alguns livros, mas foi mais de um livro, do irmão Rega, e eu dei para esse irmão ler. E com 3 dias o cara me devolveu e disse: eu já li. Foi, irmão? Ele não leu, irmão? É, muita coisa que estava aí nesse livro eu já sabia. Orgulhoso. Mas eu estava até comentando com o Guilherme, não foi fofocando, eu estava comentando um comentário para nos edificar. Eu falei: Guilherme, fulano e tal, ele está assim, assim, assim. Está comigo, irmão? É melhor dar ouvido, é melhor ouvir. Mas ouve rápido, irmãos. O sábio, ele é rápido para ouvir. Parar, atentar, observar, considerar. Aleluia. Diga: Deus é bom. Eu já li o Provérbios capítulo 1, versículo 7, eu já li, não foi? Aleluia. Então, vamos a seguir. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim. Tiago 1, 5. Se porém algum de vós, ele está falando com a igreja, viu? Ele está falando com os irmãos, com os crentes. Se algum de vós necessita de sabedoria. A gente pede tanta coisa. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um emprego. É errado, Gutemilson, pedir tudo isso? Não. Mas pedimos tantas coisas e não pedimos sabedoria. Porque com a sabedoria, irmãos, você pode conquistar todas essas coisas. E sem a sabedoria, você pode perder todas essas coisas. Aleluia. Quem necessita de sabedoria, peça a quem, irmãos? Aos pastores?
ao líder do departamento, ao meu irmão, ao meu vizinho, ao meu colega de trabalho, ao amigo da faculdade. Não. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Ele dá de vez em quando? Ele dá liberalmente. Liberalmente. Ele não cobra nada. Liberalmente. E nada lhes impropera. É 0800, irmão. É de graça. E ser-lhe-á concedida. Então, irmão, já é certo, se você pedir, você vai receber. Pensa numa oração, que já está tudo certo. É essa daí. Pedir sabedoria. Aleluia. Peça que Ele dá, irmãos. Esse é o caminho para adquirir a sabedoria. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Olha só isso, irmãos, isso é muito sério. Quem anda com os sábios será sábio. Quem anda com os sábios será sábio. Mas o companheiro dos insensatos, dos loucos, dos imprudentes, se tornará mal. Então, cuidado, irmãos, com quem você anda. Já dizia minha avó: me diz com quem andas, que eu te direis quem és. Diga: associação. Cuidado com quem você se associa. Se você se associar com um tolo, você vai ser tolo. Mas quando eu me associo, quando eu se associo com um sábio, eu me torno sábio. É por isso, irmãos, que não devemos querer, desejar ser o mais sabido da roda, o mais sabido da mesa. Eu sou o cara, eu sei de tudo, eu boto tudinho aí da mesa no bolso. Não, irmão. Quando você se assenta com o sábio, você vai ficar mais sábio. Agora você também tem que atentar para aquilo que o sábio está falando. Você tem que considerar. Você tem que ponderar. Aleluia. Anda com os sábios, será sábio. Esse é o caminho para a sabedoria. Amém, irmãos? Provérbios capítulo 3, versículo 13. Provérbios 3, 13. Feliz ou bem-aventurado o homem que acha sabedoria. A gente quer achar tanta coisa, né? Mas não procura achar a sabedoria. Feliz ou bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Vou repetir mais uma vez: esse conhecimento, irmãos, não é um conhecimento natural, é o conhecimento de Deus. A Bíblia diz lá em Oséias que conheçais e prossigais em conhecer o Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória. Então, Provérbios capítulo 3, versículo 7. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Aquilo que eu falei no início. Eu já sei de tudo. Não precisa ninguém me orientar. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Vai. E depois, você vai ver o que vai acontecer.
É por isso, irmãos, que algumas pessoas têm quebrado a cara, e perdoa a expressão, na vida. Pessoas têm se machucado, têm se prejudicado. Você entende, irmão? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Não se acha, irmãos, que você não precisa mais de nada. Irmão, se você já está no nível tão elevado assim, eu te aconselho a você partir para a glória. Tem 2 pastores aqui, tem as esposas dos pastores, tem alguns líderes aqui de perto do departamento, todo mundo aqui ungido, a gente vai orar para você partir para a glória. Cadê o primeiro candidato? Amém, irmãos? Não, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz, não que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo. O apóstolo Paulo ainda não tinha alcançado, irmão, mas ele prosseguiu. É por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, e mais, e mais. Se você achar que você já está com um brilho assim muito alto, eu peço que você compartilhe um pouco comigo. Aleluia. Diga, Deus é bom. Você está sendo abençoado, irmão? Talvez você esperava um culto, aquele culto do mover do Espírito, né? Todo mundo caindo na unção, falando em línguas, profecia. Mas eu creio que nós estamos sendo abençoados nessa manhã, irmão. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Ele deseja que nós andemos em sabedoria. Onde que foi que eu parei? Provérbios 3:7, foi isso? Amém? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O mal, irmãos, não é só o diabo aparecer para você lá, não. Na verdade, ele nem vai aparecer dessa forma, porque você vai ficar com medo, né? Na verdade, não era para ficar com medo, era para mandar ele embora, no nome de Jesus, e ele vai ter que ir. Mas ele não vai aparecer aquele monstro feio que mostra nos filmes. Talvez o mal é um tolo que chega aí, buzina no seu ouvido. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória. Provérbios 25, versículo 11. Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Amém, irmãos? Como maçãs de ouro. Imagina, irmãos, você receber uma maçã de ouro e você jogar no lixo. Isso é sabedoria, irmãos. É falar a palavra certa no tempo certo. Ah, Gutemilson, mas eu tenho que falar. Não, irmãos, a palavra dita ao seu tempo. É como maçã de ouro. Já viu aquele negócio, rapaz, isso aí caiu como uma luva, porque chegou na hora certa, no momento certo. A palavra dita. Talvez você vai fazer algo e você precisa de uma palavra, e aquela palavra chegou na hora certa. Talvez se você dissesse antes, ia dar tudo errado. Mas tem o tempo. A palavra dita no tempo certo é como maçãs de ouro em vasos de prata. É quase que possível alguém rejeitar isso. Como você vai chegar lá com um vaso de prata cheio de maçã de ouro e vai oferecer para alguém e a pessoa vai rejeitar?
Está comigo, irmão? Diga glória a Deus. Diga eu sou sábio. Provérbios capítulo 12, versículo 18. Provérbios 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Aqui não tem isso não, irmão. Só em outros países, em outros estados. Há alguém cuja tagarelice é como pontas de espada. Mas a língua dos sábios, diga, está falando comigo? A língua dos sábios é medicina. E outra tradução diz que é cura. Irmãos, aquilo que eu falo é para curar as pessoas. Tem que curar as pessoas, irmão. Mas sabe, irmãos, que tem palavras que matam. Como está dizendo aqui, tem palavras que ferem. É como uma espada, irmão. Então, cuidado com aquilo que você fala. Tagarela é aquele que fala demais, né? Quer conhecer uma pessoa sábia? Passa alguns minutos junto dela. Não é porque meu filho, para de falar, tome pelo menos um gole d'água. Fala demais. Já dizia meu pai e minha avó, dizia, quem muito fala, muito... Oxe, eu tenho 70 anos não, irmão. Vocês não sabem disso não. Quem muito fala, muito... erra, irmão. Cuidado com o que você vive falando, irmão. Se você sentar junto do sábio, você vai perceber que o sábio, ele escuta mais do que fala. Quem fala muito, irmãos, é as crianças. Uma característica de uma criança. Uma criança não é sábio. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu sou assim, irmão Gabriela. Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Quando eu penso, quando eu quero falar, eu falo logo. Como se diz, né? Eu falo logo na lata. Não, irmão, não é assim que funciona, não. Cuidado com aquilo que você está falando. Porque você pode ferir pessoas e até mesmo matar pessoas. Você pode desviar pessoas do caminho. Cuidado com o que você fala. A boca do sábio é saúde, é cura, é medicina. Interessante, né? As pessoas gastando aí não sei quantos mil aí, milhões com psicólogo. Só é dar ouvido aos sábios. Nada contra os psicólogos. Tem pessoas que precisam ir ao psicólogo. E devem ir. Mas aqui está a resposta. Aleluia. Diga glória a Deus. Provérbios 17, 28. Até o astuto ou o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Irmão, não sabe o que vai falar, irmão? Fica calado. Posso ouvir um amém? Para não falar o que não devia. Até o tolo, se ele ficar lá na roda dos sábios, caladinho, vai se passar por sábio. Não é? Não, Gutemício, mas eu tenho que falar, né, Gutemício? Não, eu fiz o rema, né? Eu fiz o rema, eu tenho que falar, né, Gutemício? Não, irmão, porque você fez o rema, você fica calado. Só fala na hora certa, no momento certo, a palavra certa. A palavra que vai gerar vida. A palavra que vai salvar a pessoa. Que vai libertar, que vai tirar a pessoa daquele nível e colocá-la em outro nível. Aqui não tem não.
tem outros lugares. Mas toda fofoca, tem aqui não, irmão, fica tranquilo, só tem outras igrejas por aí. Toda fofoca morre no ouvido do homem sábio. E você já ouviu fofoca, Gutemilson? Várias. Ou você não? Alô? Mas quando a fofoca chegar no seu ouvido, irmãos, ela tem que morrer com você. Não, Gutemilson, mas eu disse ao irmão, para o irmão orar. Aí o irmão disse para o outro irmão orar. Irmão, se passar de 2, já é fofoca, irmão. Seja sábio. É por isso que Provérbios diz que estás preso, enredado pelas tuas palavras. Alô? Não sei para que eu vim para o culto hoje. Veio para ficar mais sábio, irmão. Eu também, irmão, estou sendo mais sábio, estou aprendendo com tudo isso que eu estou falando para vocês. Quando eu estava lá meditando nessas coisas, Deus estava lá tratando comigo. Aleluia. Você já viu aquelas pessoas, irmão, que o cara tem 40 anos, mas ele se comporta como alguém que tem 20, 22? Tolo. Não é sábio. Que esse negócio, irmão, não, porque fulano de tal tem tantas idades, mas tem tanta gente que tem idade, irmão, e não tem sabedoria. Aleluia. Diga glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Provérbios capítulo 12, versículo 18. Foi esse que lemos agora ou não? Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. Foi esse mesmo. Obrigado, irmão. Então, vamos seguir. Aleluia. Provérbios 17, 28. Provérbios 17, 28. Já foi também? Já. O astuto, quando se cala, é tido por sábio, isso mesmo. E o que cerra ou fecha os lábios, por sábio. Aleluia. Glória a Deus. Projeta Provérbios 9, versículo 8. Por favor. Provérbios 9, 8. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Irmãos, quando o sábio ele é repreendido, ele ama a pessoa que o repreendeu. Quando você vê alguém que foi repreendido e ele não reagiu da forma que deveria, ele não é sábio, ele é tolo. Porque quando o sábio é corrigido, ele se torna mais sábio. Porque alguém que sabia mais do que ele instruiu. E ele subiu de nível. Então ele vai amar aquela pessoa. Está comigo, irmão? Repreende o sábio e ele te amará. Mas quando repreende, ele diz assim, não repreendas o escarnecedor, ou o tolo, ou o insensato. Deixa ele. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Provérbios 3, 35. Provérbios 3, 35. 3, 35. Olha só o que ele diz. Os sábios herdarão honra. Ainda bem, graças a Deus que está na Bíblia. Mas os loucos, eu pensei que eu estava falando de louco.
Os sábios herdarão honra. Então, irmãos, se os sábios herdarão honra, os não sábios, ou os tolos, ou os nécios, ou os insensatos, herdarão desonra. Por que ninguém deu amém? Só a irmã Josi, bem baixinho. Irmãos, eu não posso ser honrado se eu não sou sábio. Se eu não me comporto como sábio. Se eu não falo como sábio, se eu não ando como sábio. A honra não cabe para o tolo. Se você der honra a um tolo, vai acabar com a vida dele. Ele vai se despedaçar. Já viu aquele carro quando vira, dá 3, 4, 5 capotadas e dá PT, perca total? Pronto, vai acontecer isso com ele. Eu não estou dizendo que ele vai capotar, entende, irmãos? Mas o que vai acontecer na vida dele. Não cabe a honra para o tolo. Aleluia. Eu vou ler aqui na versão King James. Ele diz assim, ó: a honra é a preciosa herança dos sábios. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Você quer ser honrado, irmão? Você quer essa herança, irmãos? É sua, lhe pertence. Aleluia, aleluia. A honra é a preciosa herança dos sábios, mas o Senhor expõe os insensatos ao ridículo. Tradução King James. Aleluia. Diga glória a Deus. Projeta aí, por favor. Provérbios 29 e 23. Não, 26, 1. Perdão, 26, 1. Provérbios 26, 1. Olha só, irmãos, o que a Bíblia diz. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém aos insensatos, ou aos tolos. Não convém. Aleluia. Provérbios 29 e 23. Só um instante, irmãos. No projeto agora não, que eu vou ler aqui. Rapidinho. Vou ler aqui na versão NVT. Provérbios 26. Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. É imprópria. Não cabe para ele. Não tem honra para o tolo. A honra é para os sábios. Amém, irmãos? Provérbios 29 e 23. Provérbios 29 e 23. Você está sendo abençoado, irmão? No final do culto você tem que me amar. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Sabedoria anda com humildade, e humildade anda com a honra. Sabedoria anda com a honra. Estão interligados. Aleluia. Então, Provérbios 11, 2. Provérbios 11, 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. A soberba é o orgulho. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa tola. Não é sábia. Não é sabedoria ser orgulhoso. Porque lá em 1 Pedro diz que Deus resiste aos orgulhosos. O orgulhoso, ele não quer dar ouvido a ninguém. Eu vou fazer 18 anos, eu sou de maior agora, quem manda na minha vida sou eu. Vai nessa.
Meu neto está com 11 anos agora. Come, dorme, assiste televisão. Só faz estudar. Vai querendo ficar de maior, terra. Ficar de maior, a responsabilidade aumenta. Aleluia. Sabe nem o que está pedindo. Vai chegar a tua vez. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A sabedoria, irmãos, é só para os humildes. A humildade é o lugar mais alto que a sabedoria te levará. Aleluia. Aleluia. A humildade é o lugar mais alto que a sabedoria vai te levar. A sabedoria, irmãos, vai nos conduzir para a humildade. Porque no reino de Deus, o mais humilde é o maior. Aleluia. Então eu tenho que ser o pequenininho, o mais pobrezinho, o coitadinho. Não, irmão, não é isso que a Bíblia está dizendo. Essa humildade aqui é a humildade de coração. Aleluia. É eu ouvir a instrução, a repreensão e eu receber. Não rejeitar. Não desconsiderar. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Diga eu sou sábio. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Eclesiastes 8, 5. Aleluia. Amém? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração O coração de quem, irmãos? O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Diga o tempo e o modo. Vou ler aqui na versão, na NVT. Diz assim: quem obedece às suas ordens não será castigado. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. Irmãos, tem a hora certa de fazer as coisas. E tem o jeito certo de fazer as coisas. Mas eu preciso ser sábio para discernir o tempo e o modo de fazer. Gutemilson, mas Deus falou comigo. Irmãos, não é porque Deus falou hoje, você tem que fazer amanhã. Amém, irmãos? Tem o tempo de fazer, o dia certo, a hora certa, a maneira certa, o modo certo de fazer as coisas. E o sábio, ele discerne, ele sabe o tempo e o modo. Não é do meu tempo, não é do meu jeito, do meu modo. É no tempo certo e da maneira certa. Tem um livro ali muito bom do irmão Hegel. Planos, propósitos e prática. Muito bom. O que fazer, quando fazer e como fazer, a maneira de fazer. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 5, estamos terminando. Eclesiastes 7, 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato.
Ah, Gutenberg, está tão bom essa música. Está soando tão bem no meu ouvido. Continua. Melhor é ouvir a repreensão do sábio, irmão, do que a canção do insensato. O insensato, o caba está lá, e você alisando a cabecinha dele. Ô bichinho, coitadinho, ô Jesus. E é madeirada, irmão. É repreensão, é correção. Amém, irmãos? Aleluia. A repreensão. Eu sei, irmãos, que a gente não gosta muito. Está na carne, né? Da gente. A gente não gosta muito de ser repreendido. No começo, quando a gente é repreendido, logo no início a gente fica, né? Todo dolorido, todo... Mas sabe, irmãos, mas depois aquilo ali vai ter um efeito positivo. Aquilo ali vai te gerar vida, vai te ajudar, vai te conduzir para um nível maior. Está comigo, irmão? Aleluia. Meu neto, ele passou agora quase 20 dias lá em casa de férias. E ele estava lá assistindo televisão, Daniel, que eu já tinha instruído ele, já tinha repreendido. Tome banho, estenda a sua toalha, tire as roupas usadas do banheiro e ponha lá no local onde se bota. Quando eu fui lá no banheiro, estava lá as roupas lá. E a toalha do Daniel em cima da cama. Fui lá no quarto, ele assistindo, né? Ele não queria parar o filme. Deu pause. O que foi que o vovô falou para você? A toalha. Estenda a toalha. Às vezes a gente fica assim, irmãos. Bicudo. Chateado e mas vai emburrado. Não, irmãos, essa tolice, essa meninice, criança que faz isso. Quando nós somos repreendidos, irmãos, é para o nosso bem, para o nosso proveito. É para aquecermos. Jesus disse isso lá em João, Evangelho de João, capítulo 15. Se vós estiveres em mim, eu sou a videira verdadeira. E se você der muitos frutos, eu corto, eu poldo. Ele vai poldar. Poldar, irmãos, é repreender, é exortar. E exortar é chamar para perto, é alinhar, para que dê mais fruto. Quando você é repreendido, irmãos, é para dar mais fruto. Aleluia. Mas o meu líder foi tão duro comigo. O meu pastor foi tão duro. Arriou o cajado. Irmão, mas é para o seu bem. É para o meu bem. Os jovens, quando o pai e a mãe corrigem, é para o seu bem. Não é para o seu mal, é para você dar certo, é para você sair desse nível que você está aí para outro nível. Amém, irmãos? Para encerrar, irmãos, Provérbios capítulo 9, versículo 8 e 9. Provérbios 9, versículo 8 e 9. Acho que já lemos, foi? Já lemos, sim, já lemos. Faltou 9. Passa para o 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. O que é prudência, irmãos? Prudência está lá na BR, e está a placa lá, limite de velocidade, 80 por hora. E eu estou lá em 79, ou em 70. Isso é prudência.
Mas o imprudente está lá, a placa 80, e ele bota 100, 120. Fica tranquilo, eu já fiz isso. Mas o Espírito me corrigiu. Uma vez o pastor Washington, ele contou. Pastor Washington está na glória. Pastor Washington disse que botou 130. Aí o Espírito Santo disse assim: ei, Washington, o anjo já subiu, viu? Irmãos, quando eu estou na imprudência, quando eu estou andando como imprudente, Deus isso é imprudência. Não fazer a coisa certa. Amém? Os músicos, por favor. Você foi abençoado, irmão? Amém. Quantos mais sábios temos aqui? Eu creio que nós vamos sair daqui dessa manhã mais sábios, mais prudentes, mais sabidos. Amanhã é segunda-feira, talvez você tenha algumas decisões para tomar. Mas você vai tomar essas decisões com sabedoria, com prudência, da maneira correta, da maneira certa. Aleluia. Diga: Deus é bom. Diga: eu amo a palavra. Então, queridos, eu quero indicar aqui para vocês esse livro aqui do Charles Capps, A Língua, uma Força Criativa. Então, irmãos, não falar qualquer coisa é sabedoria. Falar a coisa certa, a palavra certa, no momento certo, na hora certa, é sabedoria. Pessoas têm destruído sua vida e a vida de outros por não estar falando o que deveria falar. E eu quero ser mais enfático aqui agora. Nesse exato momento tem pessoas que estão morrendo porque você e eu estamos calados. Ninguém deu amém? É isso mesmo, irmão. Tem pessoas precisando ouvir o que eu e você temos. E se nós não falarmos, essas pessoas vão morrer. Está comigo? Mas não falar qualquer coisa. Falar o que a palavra diz. Então, irmãos, eu posso construir e eu posso destruir com aquilo que eu falo. Então, Charles Capps, ele diz: a língua é uma força criativa. Então, aquilo que eu falo vai criar coisas. Amém? Aleluia. Então, passa lá atrás. Ele diz assim: as palavras que falamos podem tanto liberar várias bênçãos para a nossa vida, como nos prender em amarras que nós mesmos criamos. Ele diz aqui. Amém? Charles Capps, a língua, uma força criativa. Amém? Vamos ficar de pé. Canta alguma canção aí, por favor, para aliviar aí a pancada. Levanta suas mãos. Feche os teus olhos e continua me amando. Oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pela sabedoria. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é a nossa sabedoria. Cristo foi feito para nós sabedoria. Oh, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.